Olá, no programa Em Discussão especial de hoje vamos falar de liberdade de expressão. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a doutora Margarete Pedroso, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Sejam bem-vindas à Rede Alesp. Começando, o que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição e também por todas as normas internacionais. É um direito considerado direito humano pela Convenção de Direitos Humanos, então, e fundamental para o exercício da cidadania. Então, assim, é muito mais do que uma simples garantia, é a garantia das garantias. Sem direito de expressão, nós não podemos falar em democracia nem em cidadania. Agora, até onde, né, o direito de expressão ele vai na liberdade, né, até atingir outras pessoas? Qual que é esse limite, Elfi? A grande questão e que a gente discute muito como direito fundamental que a liberdade ela não tem limites, mas ela tem consequências. Então, o fato de você não ter um limite específico colocado em relação pela legislação, pelo que a Constituição coloca, ela tem a consequência dos seus atos. Então, você pode ser responsabilizado por ultrapassar, por algo que possa agredir o outro, a partir do momento que você começa a expor aquilo que você acredita de uma forma além do limite possível da boa convivência, do que seria uma convivência ética, saudável entre as pessoas, né? Então, acho que esse contexto é bem amplo. A gente tem que ter, sim, a liberdade, sem limites, porque eu posso ter um limite, você pode ter outro, e aí a régua, quem vai determinar o limite pode ser muito mais autoritário do que qualquer outro, mas a gente tem que ter consciência de que, para que a gente possa manter essa liberdade de expressão plena, a gente tem que ter consciência da responsabilidade que ela nos traz. Agora existem, até importante a gente explicar, o que é o Instituto Palavra Aberta? Bom, Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que nasceu há quase 10 anos atrás, em 2020 a gente faz 10 anos, com o objetivo de defender e promover a liberdade de expressão no Brasil. E a liberdade de expressão num contexto amplo de liberdades individuais, do livre acesso à informação, do fato de você poder expressar livremente aquilo que você acredita, a manifestação do pensamento artístico, cultural, político, partidário, religioso. Quer dizer, todo esse contexto amplo de liberdades que são fundamentais, que é fundamental para o exercício da democracia. Agora, doutora Margarete, como a OAB, né, através da Comissão de Direitos Humanos, trata a liberdade de expressão? Bom, a Comissão de Direitos Humanos ela tem atuado muito firmemente na garantia, principalmente da liberdade de manifestação. Hoje a OAB ela tem plantões em todas as manifestações que acontecem, independentemente da postura ideológica do partido, mas todas as manifestações públicas, a OAB tem estado presente justamente para garantir que essa liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de manifestação seja garantida. Então, a OAB entende que, como instituição, é dever dela garantir que as pessoas se manifestem, que as pessoas manifestem seus pensamentos. Agora se tornou emblemático no Brasil o ano de 2013, com aquela série de manifestações. Quando uma manifestação se torna crime? Bom, aí eu acho que é jurídico. Na verdade, a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação, ela é livre pela Constituição Federal, tá? Vedada qualquer tipo de censura prévia. Nós temos, como bem disse a minha colega aqui, nós temos algumas consequências para ela. Uma delas é indenizar posteriormente, a outra é você ter uma limitação de idade indicativa para crianças e adolescentes, mas indicativa, não com censura prévia. Uma terceira restrição, digamos assim, seria a proibição de discursos racistas ou de ódio, mas nunca com censura prévia. Isso sempre
como algo consequência. como consequência da liberdade de expressão, né? Então, a manifestação, ela só é criminosa caso ela realmente haja a prática de um crime. Coletivamente, uma manifestação, ela não pode ser taxada como criminosa. A gente tem um julgado emblemático no Supremo Tribunal Federal, que é o que diz respeito à Marcha da Maconha. Houve uma proibição dessa manifestação, que era uma manifestação pública, a favor da legalização da maconha, e o poder público quis coibir essa manifestação. E o Supremo tem um julgamento histórico com relação a isso, dizendo que as pessoas ou o poder público podem até não concordar, podem até não gostar com aquela manifestação, mas é livre o direito de se manifestar e de defender algum ponto de vista. Então, à exceção de algo que pregue um discurso de ódio ou pregue o racismo, a manifestação ela é livre, claro que com consequências, principalmente no âmbito civil. Agora a senhora pegou, por exemplo, a Marcha da Maconha. Até que ponto não seria uma analogia ao uso das drogas? Não, porque, na verdade, a apologia ao uso das drogas seria você incentivar as pessoas a utilizarem a droga, como a apologia a qualquer crime. Na verdade, lá eles pedem o quê? A regularização. A legalização, a descriminalização. Sim. Então, não há nenhuma mudança legislativa que nasça da vontade popular que não haja algum tipo de manifestação de pensamento. Há uma construção nessa manifestação, né? E por isso tem que ser livre, porque senão nós não estamos falando de democracia. Democracia é justamente poder tratar os diferentes pensamentos dentro do mesmo contexto social, né? E para isso é muito necessário que esses pensamentos sejam manifestados. E até nesse sentido, né, da questão como a liberdade de expressão se torna crime, né, eu acho que antes até da gente pensar na criminalização do discurso, é pensar no que a liberdade de expressão permite. Permite que você dialogue, que você discute, que você discuta, que você, inclusive, seja uma voz dissoante daquilo do senso comum. Se todos nós aqui tivermos um discurso único, a gente vai entrar numa linha quase que autoritária de pensamento único. E a liberdade de expressão permite justamente o contrário. Permite que você consiga fazer um contraponto, que você tenha ideias diferentes, e essa é a coisa mais bonita da liberdade. É justamente você poder ouvir o contrário. Então, se todos concordarem, nós não temos um diálogo. Vocês acham que o Brasil vive uma crise em relação a isso? De repente, as pessoas não conseguem tolerar esse tipo de diferenças nas liberdades de expressão? Olha, o que eu vejo é que, primeiro, a liberdade de expressão, como bem colocou a doutora Margarete, ela é um direito fundamental, ela é uma cláusula pétrea da Constituição, então ela está muito consolidada na nossa sociedade. O que eu vejo que a gente está entrando é numa discussão de que eu não aceito o diferente. Então, se aquele que não pensa igual a mim, eu vou contestar, mas vou contestar com uma violência que tem, sim, atrapalhado esse ambiente de liberdade. Então, o que a gente precisa trabalhar é justamente nessa tolerância. E até na tolerância no sentido seguinte, por que a gente não pode conversar? Porque não podemos ter ideias diferentes e construir uma ideia de coletividade, do bem comum. Então, o que eu vejo é que as pessoas estão mais agressivas, mais intolerantes, porque não aceitam a ideia divergente da sua e querem reforçar suas convicções. Então, o que a gente precisa é cultuar a cultura do debate. E isso, sim, é importante. Isso só fortalece a democracia, né? Enquanto nós não conseguimos ouvir o outro, não conseguimos lidar com a divergência, aí a gente não consegue nunca chegar num estado verdadeiramente democrático. Agora, dentro desse assunto, vamos discutir alguns casos que aconteceram recentemente e geraram polêmica. Eu vou começar com o primeiro, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Que tiveram vários episódios de discurso de ódio e tudo mais. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque a gente está numa sociedade extremamente polarizada.
Ou você é 8 ou 80, ou você gosta do branco ou gosta do vermelho, do amarelo ou de outra cor. O fato é que as pessoas estão perdendo um pouco a racionalidade na hora de debater. Quer dizer, dentro do contexto de direitos humanos, quer dizer, o crime que aconteceu, a morte da pessoa, e nem vamos dizer da vereadora ou da personalidade pública, a morte da pessoa, ela tem que ser tratada com todo o respeito possível. E o que a gente viu acontecendo por conta do ambiente político polarizado foi uma guerra, um fla-flu, um Corinthians e Palmeiras, quer dizer, uma discussão que não leva a lugar nenhum. Então, com ataques, com disseminação de notícias inverídicas, de boatos, de memes super agressivos, né? E dos dois lados. Então, o que a gente precisa é justamente entender esse episódio e baixar um pouco a temperatura. Porque o ambiente polarizado só fortalece o discurso autoritário. Então, a gente precisa baixar e tentar o senso comum, o bem comum, no sentido de busca do diálogo, né? Nós temos outro caso da antropóloga Débora Diniz, que fez um discurso a favor do aborto também e sofreu as críticas mais pesadas através de rede social, ameaças, etc. Por que isso acontece? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante nós separarmos o que é liberdade de expressão do que é discurso de ódio. Liberdade de expressão não significa você falar o que quiser e pregar o que quiser. Usar a liberdade de expressão para ofender, para discriminar, isso não é liberdade de expressão. Aí a gente sai do limite da liberdade de expressão. Isso aí sim vira instrumento de prática de crime, porque a utilização da palavra, a utilização dos meios de comunicação para ofensas, para cometimento, instigação de ódio, instigação de racismo, né? E acho que essas duas pessoas, essas duas figuras que foram citadas, tanto a Marielle quanto a Débora Diniz, elas representam aquilo que seria a liberdade de expressão, aquilo que seria a liberdade. A Marielle, além de parlamentar, ela era uma mulher negra, da favela, que conseguiu chegar numa universidade, que tinha voz. A morte dela representava justamente o cala-boca, aquilo que é contrário à liberdade de expressão. A Débora Diniz, ela defende a legalização do aborto, que é alguma coisa, é uma pauta também que as pessoas relutam muito em sequer ouvir. Então, é como se essas pessoas tivessem que ser caladas. Agora, usar do instrumento de liberdade de expressão para calar alguém, isso é justamente o contrário do espírito da garantia, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, o que a gente tem visto muito é que as pessoas perderam um pouco o filtro, né? E elas acham que, primeiro, que as redes sociais, que foram maravilhosas no sentido de trazer, de democratizar o papel, né, até da liberdade mesmo, de dar voz. Hoje a gente pode, você tem uma entrada, uma possibilidade de colocar aquilo que você acredita, aquilo que você prega, quer dizer, de uma forma muito mais fácil do que era antigamente. Quer dizer, a gente, para criar um veículo de comunicação, você precisava de um investimento absurdo, você precisava até de um espaço muito maior do que você tem hoje, a partir do momento que você pode ter um blog, pode ter um site, pode ter um veículo nativo digital. Então, o investimento é muito menor. E aí, o que eu vejo que tem acontecido muito é que as pessoas estão exacerbando no seu direito à liberdade de expressão, porque falta conhecimento do impacto que essa liberdade e essa forma de se colocar nos meios eletrônicos pode causar. Então, por exemplo, quando alguém se sente no direito de entrar num post da Débora e xingar, ou no post de um jornalista que fez uma matéria diferente, ou no post de alguém que está defendendo a Marielle e xingar, quer dizer, ele não está exercendo a sua cidadania, a sua liberdade de expressão. Ele está praticando algo que é extremamente danoso à democracia, que já vai no sentido da incitação à violência, né? E de tentar calar
pela via, quer dizer, é quase que a gente está repetindo uma prática de censura, mas não uma censura localizada pelos órgãos da censura no passado, que era fechado, mas um órgão de uma censura coletiva. Então, ou você fala o que eu quero ouvir, ou então eu te censuro, né? Te censuro pelo ódio. Né? Sim. Agora, antes, gente, até nos outros casos que a gente vai abordar aqui, eu queria perguntar, dentro do que a gente está conversando, e a liberdade de expressão em tempos de internet, né? Porque, sem dúvida, foi um marco, né? E uma transformação, né? E hoje as pessoas, realmente, como a gente conversava agora, elas acham que pode tudo na internet e se escondem na ideia da liberdade de expressão. Ah, eu tenho o direito de me expressar, o direito constitucional. Vai até onde esse direito? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que, primeiro, a tecnologia, como eu estava colocando, trouxe benefícios fantásticos para a liberdade de expressão. O acesso à informação é muito mais fácil, muito mais ágil. A gente saiu de uma era de escassez de informação para uma era de abundância. Hoje a gente pode visitar qualquer biblioteca mundial a partir da nossa sala, quer dizer, da sala do escritório ou de um tablet. Quer dizer, a gente tem hoje a informação na palma da mão. O que acontece é que, da mesma forma que a gente tem essa era de abundância, o que é muito positivo, a gente tem desafios muito sérios em relação a isso, à utilização. A gente tem que partir agora de uma nova construção de consumidor de informação, que é o consumidor que ele funde os papéis de consumidor e produtor. Então, como que a gente trabalha isso? E aí é um pouco o que a gente tem discutido muito no Palavra Aberta, que é a introdução da educação midiática. Como que você, cidadão conectado, pode utilizar melhor todas essas oportunidades que a tecnologia nos trouxe a partir do momento de uma educação que você consegue entender, ter uma leitura crítica da informação que você recebe, saber se colocar de forma ética, responsável, participar ativamente para evitar o discurso de ódio, produzir uma comunicação de paz, né, ou pela paz. Então, como que você constrói isso dentro dessa nova competência que é exigida a partir do momento da conexão total, né? Agora, doutora... Toda liberdade tem responsabilidade. Exato, né? Eu queria perguntar o prisma jurídico de tudo isso. Então, toda liberdade implica irresponsabilidade. Então, isso é uma coisa muito clara. A liberdade, ela não é ilimitada. A mesma liberdade de expressão, que é uma das maiores liberdades garantidas pela Constituição que nós temos, né? Então, a garantia das garantias, como dizem os constitucionalistas, mesmo essa tem não limitação prévia, que seria censura, mas ela tem a limitação na responsabilização. Então, aquele que de algum modo causar dano a alguém, e dano, nós não falamos só de dano patrimonial direto, que pode ser dano à imagem, dano à personalidade, ou mais toda sorte de danos, essa pessoa, ela é responsabilizada pelos seus atos. Eu acho que a grande questão da internet é que as pessoas se acham anônimas. Elas é como se a internet fosse uma grande se escondem no perfil virtual. Exatamente, atrás de um teclado, mas há meios hoje tecnológicos. Que vê que é como se estivesse na porta da rua. Isso, e como se pudesse ali, né, colocar para fora todo o seu inconsciente de ódio, e se isso não tivesse nenhuma responsabilidade. Mas há meios tecnológicos de se descobrir quem está por trás desse teclado, e essa pessoa pode sim ser responsabilizada, tanto criminalmente quanto civilmente. Então, isso é muito importante ficar claro. Nós temos a liberdade de expressão como garantia ampla, porque assim deve ser num regime democrático, por tudo que a gente já falou aqui. Entretanto, toda liberdade implica numa responsabilidade se causar prejuízo a alguém. E o discurso de ódio, por exemplo, é um discurso que causa prejuízo a toda a sociedade e àquela pessoa que for dirigida esse discurso. A incitação ao ódio, ela é crime e ela também implica em responsabilidade civil. E tem um ponto que eu acho que é muito interessante, né, que as pessoas se escondem atrás de um teclado achando que não serão responsabilizadas. E hoje a questão da responsabilização, ela é real. Você consegue fazer chegar até aquele IP, né, do cidadão que produziu aquela informação danosa. Mas o mais interessante interessante no sentido até peculiar da situação, é que muitas vezes as pessoas elas se colocam de uma forma tão explícita,
que você não precisa nem ir lá, Sem não é nem vergonha. anonimamente. Ele está lá, ele se exato. coloca, né? Ele está se expondo a todo momento. E aí o que eu vejo é que as pessoas estão, quando eu falo perderam o filtro, é porque eles não fariam isso, essas pessoas não teriam coragem de fazer cara a cara. Olhando Porque no olho. se essa pessoa chegasse e dissesse qualquer coisa mais agressiva, a outra pessoa reagiria. Então, teria uma reação. Então, eu acho que é uma questão de tempo para a gente entender esse impacto e também um pouco das pessoas começarem a ter uma reação de falar, olha, não aceito esse tipo de comentário. E excluir, e tirar, e ter uma atitude de dar uma parada, né? Parar com aquele Vocês discurso acham que a de gente ódio, vive né? um período de transição? Na verdade, muitas pessoas não tinham acesso às redes sociais, aí passaram a ter sem preparo nenhum, né? Sem educação, sem curso, entraram e simplesmente começaram a usar. Então, teoricamente, perderam a noção. Você acha que é um período transitório, que a situação tende a se normalizar? Olha, eu acredito que sim. Tem alguns especialistas que dizem que a gente está vivendo o fim da primeira era da digitalização. Então, que nós tínhamos aquilo que eu comentei no início, a gente tinha uma era de escassez, passamos para uma era de abundância. Então, que essa era de abundância, onde a gente tinha acesso a tudo, que era aquela coisa, o poder total, né, a partir do acesso, já está passando um pouquinho. Porque agora, tanto as empresas de tecnologia, como os veículos de comunicação, por exemplo, estão sendo responsabilizados por atos, né, com relação a má utilização, e as pessoas também. Então, está chegando, as pessoas estão tomando consciência de que um discurso de ódio é uma ação criminosa e pode sim afetar, inclusive, a pessoa que pratica esse ato pode receber um processo, pode estar envolvida num caso até de condenação, né? Agora, voltando a alguns casos, a gente voltando às manifestações, em 2017, algumas manifestações em Brasília foram reprimidas pelo Exército. Até que ponto isso pode tolir a liberdade de expressão? Eu acho que, bom, a liberdade de manifestação é um corolário da liberdade de expressão. Então, evidentemente que uma manifestação que esteja sendo pacífica, não há qualquer motivo para essa repressão. Há um abuso do Estado e é um ato inconstitucional a repressão, ainda mais uma repressão com a força, com a violência, contra uma manifestação pacífica. E é importante dizer que em uma manifestação, mesmo que haja abuso de um indivíduo, não significa que essa manifestação toda esteja contaminada. A liberdade de manifestação é um direito sagrado, consagrado por normas internacionais e na Constituição. O Estado brasileiro não tem o direito, seja por que meio for, de coibir essa manifestação, a menos que haja ali crime, enfim, né, se no caso concreto haja alguma coisa, mas também utilizando-se dos meios legais para coibir esse crime. Nós temos meios legais para isso. Agora nós tivemos, por exemplo, no estado de Pernambuco, um jovem de nome Edivaldo Alves, 19 anos, morto numa manifestação por uma bala de borracha. Eu me lembro também, em 2013, que uma colega jornalista da Folha de São Paulo também recebeu uma bala de borracha no rosto e perdeu parte da visão. Quer dizer, até que ponto esses abusos são prejudiciais por parte das autoridades e também das Forças Armadas? Acho que todo abuso é prejudicial, né? Eu acho que há necessidade da gente construir um entendimento sobre essa questão do direito à manifestação. E dos dois lados, tanto do lado de quem precisa controlar as manifestações no sentido de você preservar, por exemplo, o direito de ir e vir de outros que não estão na manifestação, como também o direito do manifestante. Então, a gente precisa ponderar esses direitos e tentar entrar num acordo para que todos sejam beneficiados. Então, por exemplo, quando há o fechamento de uma avenida que limita o direito de ir e vir dos outros, será que esse manifestante tem mais direito de se manifestar do que a liberdade de ir e vir de quem está sofrendo com o trânsito? Será que não é possível construir, então, um diálogo, uma forma de, olha, a manifestação ela poderá acontecer dentro desse
desse limite. O limite do espaço físico é uma limitação à liberdade ou é simplesmente um ponto onde todos vão poder estar juntos e o manifestante, aquele que não quer manifestar, o poder público que está ali ajudando? Quer dizer, é toda uma construção de uma sociedade do diálogo. Né? Se a gente entrar no embate de todos os lados, quer dizer, a gente vai viver numa barbárie. Então, a gente tem que entender que o manifestante tem direitos, o outro que não está se manifestando também tem, e o poder público de manter a ordem, desde que haja respeito mútuo. Né? Por isso que a OAB hoje, por meio do Núcleo de Ações Emergenciais da Comissão de Direitos Humanos, tem feito justamente esta intermediação entre os manifestantes e entre a própria Polícia Militar. Estabelecer um canal de limites, institucionalmente falando, tem dado muito resultado, porque vários conflitos já foram amenizados em todas as últimas manifestações nos últimos 5 meses, e esse papel institucional tem sido muito importante, a ponto da própria Polícia Militar nos convidar a participar da organização dos eventos, ouvir como vai ser, e as organizações dos eventos também tem nos convidado a participar disso. Então, eu acho que todo esse diálogo e essa compreensão de que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação envolve, muitas vezes, ceder de um lado, ceder de outro, em que todos possam ocupar os espaços públicos e manifestar-se livremente, é muito importante. Agora a gente chega a um ponto, também um caso emblemático, que tivemos recentemente. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, mandou recolher livros da Bienal. Até que ponto isso fere a liberdade de expressão? Bom, do meu ponto de vista, e aí a doutora Margarete pode me corrigir, porque eu não sou jurista, mas do meu ponto de vista fere totalmente, né, o direito à liberdade de publicação, quer dizer, o direito do autor de publicar aquele livro e do cidadão de poder escolher determinada publicação. Quer dizer, cabe ao cidadão o direito de escolha, né, dele ir lá até a livraria ou aonde aquele livro está sendo colocado, está sendo vendido, comprar aquela obra e escolher se ele quer ler ou não. Quer dizer, se a gente passar para a limitação da criação cultural, a partir do que um ou outro pensam como sendo o ideal, a gente vai entrar de novo naquele momento autoritário, onde eu vou tutelar aquilo que você vai ler, vai ouvir, vai escrever e vai assistir. Então, para mim, do meu ponto de vista, feriu enormemente a liberdade de criação e a liberdade de expressão, no sentido do cidadão poder ter acesso a qualquer tipo de obra. Né? E é muito importante dizer que, nesse caso, não se feriu simplesmente a liberdade de expressão por nada, né? Há um pano de fundo nessa história, porque se utilizou um instrumento legal para que a prefeitura, que é, né, a administração pública, tentasse apreender aquelas obras que são frutos de uma liberdade de expressão, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele menciona que obras com conteúdos inadequados deverão estar numa embalagem lacrada e com indicação de proibição para menores, etc. Muito bem. Qual era o conteúdo que a Prefeitura do Rio de Janeiro entendeu como inadequada? E isso eu acho que é bem importante se dizer. Primeiro, foi um entendimento subjetivo da administração pública. A administração pública, ela se submete a princípios. O princípio da legalidade é o principal princípio, né? E ele interpretou a lei de acordo com um entendimento subjetivo, dizendo que um beijo que acontecia numa história em quadrinho, no final do livro, né, que era um livro desenhado, um beijo entre 2 personagens masculinos, seria conteúdo inadequado. Isso foge totalmente do próprio espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, de todo o entendimento jurisprudencial do Supremo, que reconhece as uniões homoafetivas como uniões legais, lícitas, reconhecidas pelo direito, que proíbe com crime recente, este ano, qualquer manifestação de ódio com relação à identidade
de gênero ou a orientação sexual. Então, a prefeitura utiliza do poder público para censurar, porque é uma censura prévia, uma obra por causa de um beijo, simplesmente porque se entendeu que era inadequado um beijo homossexual. Quantas histórias infantis nós conhecemos? Uma história em quadrinho, né? Uma história em quadrinho. Como se toda história em quadrinho fosse para criança. Primeiro. Né? E segundo, como se uma criança não pudesse ver que dois homens podem trocar afeto. Quando, na verdade, isso é perfeitamente normal, natural, humano e reconhecido, inclusive, pelo direito. Nós temos aí na época, né, a gente procurou citar, né, Cinderela, Bela Adormecida, todos se beijavam, sim, desde que, né, que nós éramos crianças. Sim. E nunca se pensou que esses beijos eram inapropriados. Então, foi muito sério, porque além de ser uma censura, e isso ser extremamente autoritário contra uma obra, no bojo dessa censura carregava algo que é de um discurso de ódio, que é de um discurso de preconceito, e o preconceito, a diferença, não combinam com democracia, com livre manifestação de pensamento, com o Estado democrático de direito. Então, é muito grave. O que aconteceu ali foi grave, o Supremo manifestou-se imediatamente, né, ainda naquele final de semana, caçando uma liminar que impedia a venda do livro, e justamente foi nessa linha de que a Constituição, além de garantir a liberdade de expressão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não dizia que é inadequado manifestações de afeto. Aliás, são inadequadas, dentro do próprio Estatuto, são manifestações de violência, de ódio, né, de armas. Isso está explícito no artigo 79 do Estatuto. E não o beijo, o afeto, o amor, né? Eu quero agradecer a participação de vocês aqui na Rede Alesp e até um próximo encontro. Muito tá obrigada. Este foi o programa Em Discussão Especial. Nós falamos de liberdade de expressão. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Passar assim.